Muito se tem falado sobre o uso de espécies diferentes nas áreas de pastejo. O objetivo ou o foco que isso tem sido dado é para que então eu use curvas de crescimento dessas forrageiras que podem sim serem diferentes. O problema só é que como o hábito de crescimento dessas plantas ele é muito distinto, quando elas são muito diferentes entre si, você pode ter agora uma formação de áreas de reboleira e áreas de pasto muito desuniforme. Os animais podem preterir uma planta em detrimento à outra. E isso pode fazer com que essa desuniformidade na sua área seja cada vez mais exacerbada. Plantas de crescimento mais eretas, elas tendem a colocar as folhas mais na porção superior e a densidade forrageira ela é completamente diferente de plantas que têm um hábito de crescimento mais prostrado. A relação entre haste e folha dessas plantas é muito diferente. Essa desuniformidade pode te levar a uma condição de ter que roçar esses pastos. Normalmente se pensa de que o consumo dessa forragem ela vai ser muito mais relacionada àquilo que você quer que permaneça na sua área, mas não necessariamente é isso que acontece. Os animais passam a consumir aquela forrageira que muitas das vezes é a planta que vai sumir da área e vai se prevalecer aquela que eles não pastejaram no momento de maior crescimento. Então existem muitos estudos hoje em dia que começaram a tentar entender o comportamento de plantas forrageiras distintas na mesma área. Porém, esses estudos ainda estão relacionados mais como que a parte biológica dessas forrageiras está se comportando. É claro que existem muitas coisas que possam evoluir com relação a isso. Um paralelo a esse tipo de objetivo são os campos nativos, por exemplo, da porção sul do país. Porém, existe uma diferença muito grande, porque nesses campos você às vezes passa a ter mais de 50 espécies de plantas forrageiras por metro quadrado. E isso acontece porque essas forrageiras elas têm ondas de produção distintas, plantas de primavera, verão, outono e inverno. E é por isso que elas convivem melhor. Sem contar, e normalmente a massa forrageira é menor do que plantas de clima tropical. Então existe muito caminho ainda a ser percorrido e a tendência é de que você usar plantas de espécie com hábitos muito parecidos possa ser um caminho mais apropriado para usar mais espécies na mesma área. Mas é muito importante que essa relação seja entendida. E o outro componente que deve ser adicionado é a capacidade de suporte relacionada à pressão de pastejo. Quanto menor a capacidade de seletividade dos animais, existe a chance de manutenção de um equilíbrio maior entre as plantas. Mas isso precisa ser cada vez mais estudado, aplicado e entendido.